Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, e hoje a gente vai continuar o nosso curso aqui do Autodesk Sketchbook, tá? Vou ensinar vocês a pintar a pele. Então, caso você esteja com o esboço que a gente aprendeu a fazer na última aula, né? A gente vai estar utilizando ele como base para a gente aprender pintura, tá? Então, eu já deixei selecionado aqui duas camadas separadas, tá? Caso você tenha dúvida de como lida com camadas nesse aplicativo, também já tem uma aula aqui explicando certinho, tá? Então, aqui na primeira camada de cima, né? A gente tá com o esboço em si. E na segunda, a gente tá com a imagem de referência, tá? A imagem de referência a gente não vai mexer. A gente vai deixar ela somente para utilizar como referência mesmo, para a gente pegar as cores, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai clicar nessa camada, tá? E vamos mudar o modo de mesclagem aqui para multiplicar, tá? O que esse modo vai fazer? Ele vai deixar a cor um pouco mais transparente, tá? Porque a gente vai estar utilizando esse esboço aqui como base, tá bom? Então, eu vou diminuir um pouco aqui a opacidade, ó. Vou deixar nos 37%. Aí eu vou vir na camada de baixo, tá? Da referência. E vou adicionar uma camada nova. Por quê? Porque tudo que a gente for pintar, a gente vai pintar embaixo do nosso desenho, tá? A gente não vai pintar em cima, que senão a gente vai perder o que a gente já fez. Então, para começar, eu vou mostrar o pincel que eu utilizo para pintura, tá? Que é o pincel que eu mais gosto, assim, de estar pintando com ele, tá? Ele fica aqui, ó, nessa parte projetista. É esse pincel aqui, ó, que tá na minha barra aqui de acesso rápido, tá? Pincel cônico para tinta, tá bom? Ó, ele é bem bom pra gente estar utilizando para pintar, que ele não tem textura, ele é um pincel liso, tá bom? Então eu vou apagar aqui o que a gente fez e vamos utilizar a imagem aqui como referência, tá? Então, primeiramente, a gente pode estar utilizando o conta-gotas. Tem duas formas da gente utilizar o conta-gotas. A primeira é você segurando no desenho, tá? Com o dedo, você pressiona o dedo na tela e você seleciona a cor. A segunda, vou dar um zoom aqui, ó, tá? É nesse ícone que tem aqui embaixo. Você clica nele e aqui ele te dá algumas funções, tá? Principalmente aqui o conta-gotas, tá? Que aqui eles chamam de seletor de cores. Aí você vem com o conta-gotas aqui, ó, em cima da imagem ou de qualquer foto que você utilize como referência, tá bom? Então, o meu círculo de cores fica aqui embaixo, porque no iPad é um pouquinho diferente, mas no Android ele fica na parte de cima, tá bom? Então, eu só vou dar uma aquecida aqui na cor, ó, dar uma saturada, tá? E uma escurecida, só pra gente ter uma base um pouco mais saturada e um pouco mais colorida. Então, para começar a pintar, a gente vai pintar normal, tá? Quando a gente chegar nas bordas aqui, que a gente vai utilizar o traço preditivo para a gente poder demarcar um pouco melhor as bordas. O cabelo, a gente vai estar aprendendo em outra aula daí, porque daí aqui, ó, a gente tem um cabelo crespo, né? Que existem vários tipos de cabelo. Então, eu quero trazer aí uns 3 tipos de cabelo para a gente estar podendo fazer, tá? Inclusive, dá pra gente utilizar essa imagem aqui mesmo como base, né? A gente só substitui o cabelo daí. Então tá, agora aqui que a gente já delimitou a maior parte do desenho, agora a gente vem aqui nessa ferramenta, tá? Traço preditivo, que ele vai deixar o nosso traço mais suavizado, tá bom? Caso você seja novo aqui no canal e caiu de paraquedas, tá? Tem uma playlist aqui onde eu tô dando esse curso, beleza? E ele é gratuito, tá? O que você precisa fazer é se inscrever aqui no canal somente e, se puder, ir lá me seguir no Instagram, tá? Para ficar por dentro das atualizações do canal, tá? Então, ó, tenho bastante paciência na hora de fazer esse contorno pro detalhe ficar melhor, sabe? Para ficar com acabamento melhor. E assim, gente, eu pinto pele de jeitos diferentes, tá? Depende muito do estilo que eu tô trabalhando. Então, aqui eu vou ensinar um jeito de pintar a pele e a partir desse você pode tá utilizando aí, reinventando no seu próprio traço, no seu próprio estilo de desenho, tá bom? Porque o objetivo aqui dessa aula é a gente aprender a fazer uma pintura mais elaborada, tá? Então, a gente vai estar utilizando aí outros tipos de nuances de cores, juntamente com essa aqui, pra gente poder estudar e aprender, tá? Aí depois, se você quiser
fazer outro estilo de pintura, usar um pincel mais com textura, aí é só você praticar, né? Porque lá no vídeo do estilo de desenho, né, que também faz parte do curso, eu ensinei um estilo de pintura lá, né, a mais simples possível. Mas aí você vai testando os pincéis e vai vendo qual que você gosta, para você chegar no resultado que você quer, ou parecido, né? Então agora que a gente já selecionou a base, né, a gente já fez a base da nossa pele, a gente vai bloquear essa camada, tá? Então lembra o que a gente fez lá na aula da camada, tá? Você pode clicar nela e apertar aqui bloquear camada, ou você apenas clica aqui nesse cadeadinho que fica representado aqui dentro da camada mesmo, tá? Então já tá bloqueado ali, tudo que a gente fizer dentro dessa camada vai ficar dentro dela, tá? Caso você esteja, né, tenha medo no começo de errar alguma coisa, enfim, você pode duplicar essa camada e ocultar de baixo, tá? Que se você errar alguma coisa e não tiver como refazer tudo, você não perdeu o trabalho que você fez primeiramente, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, como vocês podem ver na tela, né, a gente tem um foco de luz que está vindo daqui, né, da direita para a esquerda e de baixo para cima aqui, onde está batendo aqui, ó, no pescoço, no queixo e nessa lateral do rosto, tá? Então eu vou ensinar também como que faz esse tipo de luz aqui bem demarcada. Então a gente não tem muita nuance, tá? O que é a nuance? É a variação de tons, tá? Porque a gente não tem muito contraste entre luz e sombra aqui, tá bom? Então, ó, agora que a gente já pegou o desenho, né, que a gente tá com o tom aqui bem mais saturado que o da referência, agora a gente só vai utilizar as nuances de cores a partir dessa cor aqui que a gente já tá utilizando como base. Porque se a gente pegar uma cor aqui da imagem de referência, vai ficar muito diferente do que a gente está utilizando aqui, tá? Então, ó, lembra, para pegar o conta-gotas, só clicar na tela e segurar. E aí a gente vem lá no círculo de cores, tá? E a gente pode deixar um pouco mais escuro, para a gente poder fazer as sombras, beleza? E aí você pode estar utilizando a própria cor, tá? Para você poder fazer o seu sombreamento, ou você pode adicionar uma camada nova e ir no modo de multiplicação, tá? Então eu vou estar utilizando a cor aqui mesmo do nosso desenho. Não tem problema ficar meio torto, porque a gente vai esfumar isso aqui daqui a pouco, tá? Vou mostrar as configurações do meu pincel que eu personalizei para deixar ele mais suave para esfumar, porque aqui a gente não tem o desfoque gaussiano, né? Então a gente tem que improvisar. E aí você vai demarcando as áreas onde tem mais sombra, tá? Depois a gente vai vir e esfumar tudo isso aqui. E você pode estar utilizando esse próprio tom aqui mesmo, ou um tom mais escuro, para você já ir fazendo a line art, tá? Eu, no caso, vou estar utilizando essa própria aqui que a gente já fez na outra aula, tá? Então, vai ser mais ou menos isso. E agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai para o pincel de esfumar, tá? O pincel que eu recomendo para vocês personalizar é esse pincel aqui, ó, aerógrafo de fluxo, beleza? Então, ó, você tira print aí, tá? E você deixa as configurações parecidas com a minha, tá bom? Para você conseguir deixar um esfumado melhor, tá? Aqui nesses de baixo eu nem mexo, tá bom? Mas só para você dar uma olhada aí de como que tá as configurações do meu pincel, tá bom? E pra gente não perder tempo também, já que na outra aula do curso a gente já aprendeu como que personaliza os pincéis, tá? Então vamos lá. Ó, o importante da gente deixar uma camada embaixo de pele, tá? Você pode visualizar ela aqui, é que quando a gente vai esfumar, normalmente sai um pouco da camada de base, tá? Então pode ser que fique um pouco transparente a sua pele. Então por isso que é importante você deixar uma camada já embaixo, porque se caso deixar na camada de cima um pouco transparente, você tem o mesmo tom que você está utilizando de pele já na camada de baixo. E aí você não precisa refazer o trabalho que você já fez, beleza? Então vamos lá. Para esfumar, tá?
recomendo você deixar o pincel assim um pouco médio, e quanto menor o fluxo aqui, vai ser melhor para esfumar. Porque se você deixar o fluxo em 100%, vai misturar muito as tintas e não vai ficar um esfumado legal, tá bom? Aí vai diminuindo o pincel, tá? Por que que a gente coloca sombra no desenho, né? Caso você seja iniciante, né, e não sabe por que da sombra. A sombra, ela serve pra gente dar profundidade no nosso desenho, entendeu? Então aqui, ó, você pode deixar o pincel menor e esfumar somente as bordas, tá? Então, ó, eu vou apagar aqui o nosso esboço só para vocês verem como que tá ficando, para vocês terem uma noção um pouco maior do esfumado do desenho. E aí, por que que é importante a gente estar utilizando cores mais quentes, cores mais frias, para a gente poder fazer o sombreamento? Porque o preto, gente, o preto vai deixar um contraste muito exagerado no desenho. Por isso que você quase não vê artista utilizando preto para desenhar, para esfumar, enfim. Porque é uma cor muito escura e que vai gerar um contraste muito grande e você tem que ter muito cuidado na hora de utilizar ela, tá? Seja no desenho digital ou no tradicional, tá? Como aquarela, enfim. E quando você utiliza uma cor, né, seja ela mais quente ou mais fria, para você poder fazer o sombreamento, você tem uma harmonia de cores um pouco melhor, tá? Do que se você utilizasse o preto, porque às vezes o preto fica muito demarcado e se você não utilizar um modo de mesclagem para trabalhar com o preto, o seu desenho provavelmente não vai ficar muito bom, tá? Não é regra, mas também não é exceção. É só uma dica que eu aconselho vocês a utilizarem outros tons de sombra, tá? Coloridos do que o preto, tá? Para você ter uma harmonia melhor nas cores do seu desenho. Agora eu vou pegar esse mesmo tom aqui de marrom, tá? E eu vou saturar ele, deixar aqui, ó, vou puxar um pouco pro vermelho e vou no mais escuro, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um aerógrafo, tá? E aí aqui na biblioteca de pincéis a gente tem vários tipos de aerógrafo, tá? E aí você escolhe um aí do seu gosto que você vai se identificar mais. É tudo sobre ir testando os pincéis, tá bom? Então eu vou utilizar esse aqui, ó, o aerógrafo de ponta cônica, tá? Que a gente vai acrescentar mais alguns esfumados aqui, só pra gente dar uma saturada aqui nessa pele. E por que que a gente começa com o sombreado no desenho primeiro, do que a gente começar com a iluminação? Porque primeiramente você precisa enxergar onde que estão as sombras para você ter noção de profundidade, para depois você realçar essa profundidade com brilho, entendeu? Então é por isso que a gente sombreia primeiro o desenho, para depois a gente adicionar as luzes e as cores. E assim, gente, se vocês não conseguirem de primeira, não desista, tá bom? Porque o desenho, ele é persistência. Quanto mais você persiste, melhor você vai ficando nele. Então agora, gente, agora a gente já tem a nossa base pronta, tá? Vou ocultar aqui, ó, nosso esboço, beleza? Agora a gente já tem a nossa base pronta, a gente pode começar a iluminar o nosso desenho. Então, ó, eu vou vir aqui mesmo na camada, tá? Eu vou pegar essa cor aqui e vou deixar ela um pouquinho mais clara. E aí eu gosto de vir com um pincel mais transparente, tá? Por exemplo, esse marcador aqui, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Nessa camada mesmo, a gente vai começar a iluminar aqui, ó, tá? Pode diminuir o pincel. E aí a gente vai puxar o nosso desenho aqui pra baixo, tá? Aqui do outro lado a mesma coisa, só que a gente vai fazer com menos intensidade. E por que que a gente faz isso, né? No desenho, assim. Pra gente poder não deixar o nosso desenho com olheiras, tá? Porque daí a gente realça essa parte com um tom mais branco.
Então aqui ó, a gente vai voltar para a nossa ferramenta de esfumar, tá? O nosso pincel. E a gente vai esfumar só as bordas, tá? Vai deixar bem suave. Beleza? Aí agora a gente volta lá com aquele pincel. Esse aqui ó, marcador de ponta média, tá? E a gente vai aqui ó, em cima do nariz, onde tem brilho. Embaixo aqui ó, da curvinha do nariz, um pouquinho aqui na ponta. Aí a gente vem aqui ó, entre os olhos e aqui na parte no topo do nariz. Então antes da gente ir pro brilho aqui do topo da sobrancelha, eu recomendo a gente fazer o esfumado aqui do olho, tá? Mas antes disso, a gente pode iluminar um pouco aqui o alto da bochecha. Aí você pode aumentar um pouco o pincel, ó, e passar aqui nessa parte, ó, e depois aqui na testa, tá? E aí agora é só esfumar, beleza? Passa aqui no pescoço onde tem também, é tudo questão de observação, tá? Vai observando onde que tá os brilhos e vai acrescentando. Lembra de esfumar somente as bordas, tá? Porque daí vai dar a impressão de brilho mesmo. Agora a gente vai para os olhos, tá? Então eu vou pegar uma sombra aqui laranja, bem laranja mesmo. E eu não vou fazer o nosso olho aqui na nossa pele, tá? Eu vou abrir uma camada nova. Aqui não tem como fazer máscara de recorte. Então a gente vai estar utilizando uma camada nova para a gente poder fazer o contorno do olho, enfim, todos os outros detalhes que vão no olho, tá bom? Então, ó, você já pode trazer aqui a opacidade, ó, do seu esboço, né, da sua line art, pra gente já ter uma noção de como que tá ficando, tá? Não vou deixar a line art rosa, depois a gente vai mudar a cor dela, mas enfim, vamos diminuir aqui de novo e vamos voltar pro olho. Então, a cor laranja já está selecionada. E a gente vai pegar o nosso pincel aerógrafo. E para fazer maquiagem não tem segredo. Na maquiagem tradicional, normal, a gente primeiro acrescenta a sombra e depois esfuma. Aqui a gente já vem com a ferramenta que já esfuma, tá? Um aerógrafo mesmo. Também tem esse tipo de pincel aqui para maquiagem, mas é mais para trabalhos artísticos, né? Então aqui a gente pode aumentar o nosso fluxo para a gente ter um pouco mais de saturação. Você pode ver, ó, que essa ferramenta, ela tá aqui, ó, como mesclagem. Então eu vou deixar padrão. Então, por isso que tá saindo errado aqui, ó. Aí, agora já tá um pouco mais saturado. Então agora a gente pode diminuir o fluxo aqui. Vou descer até essa parte de baixo aqui do olho, tá? Não se preocupa que a gente já vai dar profundidade nisso aqui. Então a gente vem aqui na mesma cor. E vamos só diminuir aqui a saturação. Vamos pegar um marrom bem escuro. Beleza? E aí você coloca aqui no canto, ó. E é basicamente assim que se faz maquiagem nesse aplicativo. Em qualquer outro aplicativo. Foi o jeito mais fácil que eu encontrei. Lógico que eu tô fazendo uma maquiagem aqui bem mais carnavalesca do que a original. Mas como a gente está fazendo um desenho, né, a gente tem que sair um pouco da nossa zona de conforto. Então, ó, uma coisa que eu gosto de fazer é pegar o pincel cônico mesmo. Se bem que dá pra gente pegar aquele de textura mais macia, né? Esse aqui, ó. Marcador. Pra gente poder fazer um cut crease aqui. Depois vem com a ferramenta de esfumar. E a gente tem a nossa maquiagem, tá? Depois a gente vai acrescentar mais uns detalhes para deixar um pouquinho mais real, tá? Então agora vamos pro
desenho do olho mesmo em si, né? Então, a gente vai adicionar uma camada nova. Vamos aqui, ó, no conta-gotas, pegar essa cor aqui, que é um marrom bem escuro. Agora, a gente dá para pegar um pincel assim, mais macio, tá? Com uma ponta mais suave. Vem no traço preditivo, deixa ali em 5, em 4, para a gente poder fazer o delineador aqui, ó. E aí vamos para os cílios. Para os cílios eu vou colocar uma camada nova, tá? E vou vir com essa mesma cor aqui, só que eu vou escurecer um pouquinho. Vamos lá naquele pincel, ó, Pincel dos Sonhos o nome. E aí a gente deixa aqui no traço 5, preditivo. E aí a gente só faz os cílios. Para você fazer os cílios, deixa eu vir aqui numa camada à parte. Você tem aqui, né, a linha de cima. Você vai fazer como se fosse um C. Só que não vai ser um C corretamente. Você vai fazer um C assim, mais desleixado, tá? Como se fosse uma elipse mesmo. Uma semi-elipse, desculpa. E aí você vai puxando, ó. Tá? Vai acrescentando. Enfim, cílios é prática, gente. Eu demorei horrores para aprender a fazer cílios e desenhar olho. Mas se eu conseguir, vocês conseguem também. Por isso que é bom a gente deixar o esboço pela parte de baixo, tá? Que daí a gente consegue ter uma noção de onde que tá as coisas, né? E aí, ó, vai com a mão bem leve mesmo, tá? Com o dedo é mais difícil de fazer. Vai sempre no fluxo do olho, tá? Então, ó, pra cá, ó, nessa parte aqui da esquerda, o cílio está indo para esse lado. No meio, ele meio que converge, tá? Faz como se fosse um triângulo. E aqui pro final, a gente vai puxando também. E aqui na parte de baixo, a mesma coisa. Tá? Na parte de baixo, eu gosto de fazer menos cílios, para deixar um aspecto assim mais natural, né? A gente vai ter que escurecer esse delineado aqui, ó. Senão esses cílios vão ficar voando ali. Então, ó, para escurecer, a gente vem na camada, ajuste de HSL e diminui aqui a luminosidade. E tá praticamente pronto nossos cílios, ó. Aí agora a gente vai pintar o branco do olho. A gente vai pintar uma camada abaixo da dos cílios, tá? Então, só acrescentar uma camada nova. Vem ali com o pincel cônico, tá? Vem aqui com o conta-gotas em cima dessa cor. Não utilize muito o branco mesmo para fazer a parte do olho, porque o nosso olho não é 100% branco, tá? Eu gosto de utilizar o branco quando eu faço algo mais cartoonizado. Mas aqui, quando a gente está trabalhando, né, um semi-realismo, um realismo, é legal a gente estar trabalhando com uma cor clara, mas que não seja tão clara quanto o branco. Porque a gente entra naquele assunto de novo de contraste, tá? E luminosidade. Então agora a gente vai acrescentar uma camada nova para a gente poder fazer o olho. Então o olho dela, ó, você pode ver que é um verde, meio marrom, meio cinza, sei lá que cor é essa aqui. Então vou vir aqui com conta-gotas, vou deixar um pouco saturado, tá? E aí, ó, a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, ó. Tem como você utilizar essa ferramenta de estilo de desenho ou a régua, que são as guias, tá? Eu gosto de utilizar a elipse porque é a que mais fica certinho. Aí, ó, você dá o zoom aí no seu desenho, redimensiona, deixa mais redondinha. E aí só vem com o pincel aqui por fora, ó. Beleza? E depois, só colorir. E aí, para fazer o olho não tem segredo, tá? Vamos vir aqui, ó, com essa mesma cor, tá? A gente vai fazer a pupila. Você pode pegar a mesma ferramenta que a gente utilizou ali. Ou você pode fazer a mão livre mesmo, igual eu tô fazendo aqui. É bom que daí a gente foge bastante da nossa referência, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui esse marrom, vou puxar uns riscos assim pra dentro, ó.
Vou vir com uma cor mais clara. Laranjinha. Vou vir com o aerógrafo. Diminuir aqui. Passar aqui no meio, ó. Que é onde bate a luz. Aí a gente pode vir com um lápis normal. Com uma cor mais clara que essa. E acrescentar alguns detalhes. E pode vir com um lápis mais escuro também, pra gente poder dar mais detalhes ainda. E tá feito o nosso olho aqui, tá? Então agora a gente vai colocar uma camada acima de todas e acrescentar os brilhos, beleza? Então para os brilhos, a gente pode vir aqui diretamente na ferramenta de brilho mesmo, tá? Que eu não gosto muito de utilizar, mas vamos acrescentar alguns brilhos aqui no nosso desenho, tá? Vou utilizar uma cor assim mais amarela. Deixa o pincel bem fininho para você poder fazer uns riscos assim, entendeu? Eu não gosto muito desse pincel aqui do Autodesk, que ele deixa meio pixelado, mas a gente vai dar um jeito aqui. E ó, o que aconteceu aqui? Você pode ver, ó, que a nossa camada tá embaixo aqui do nosso esboço. Então a gente vai colocar em cima do esboço também, tá? Em cima de todas. Segura a camada e arrasta. Vamos tirar aqui do modo de multiplicação, tá? Já vamos selecionar essa questão aqui da Line Art. Vamos clicar nela aqui, ó, ajuste. Vamos escolher uma cor aqui. Acho que um roxo vai ficar legal, né? Diminui um pouco a luminosidade. Saturação deixa assim mesmo. A gente vai apagar as partes que a gente não precisa mais. No caso é aqui o olho aqui, ó. Então, antes de ir para os brilhos, né? Vamos dar uma limpada aqui nessa line art, tá? Então é muito importante a gente limpar a line art do esboço, né? Deixar o desenho mais limpo da line art. Ou se você quiser refazer, né? É só você utilizar o traço preditivo e fazer todo o contorno de novo com o pincel que você goste. Aí agora a gente volta lá para a camada de cima de todas e vamos lá com o nosso pincel de luz, tá? Brilho aqui, ó. Eu gosto de utilizar sempre um amarelo ou uma cor assim mais quente para fazer o brilho, tá? Não precisa encher muito não. Ou tem uma ideia aqui também, ó. A gente pode vir com um pincel mais suave, tipo esse, e a gente altera aqui, ó, pra brilho, tá? E aí a gente vai ter um pincel mais suave. Ó, bem melhor. Então eu só vou mudar a cor do fundo aqui, pra gente ter um pouquinho mais de contraste, tá? Vou pegar essa cor aqui, ó, que é um vermelho, e vou pegar um pincel de textura. E, gente, lembre-se de salvar o desenho de vocês, tá? Porque às vezes o Autodesk Sketchbook, ele fecha do nada, tá? Eu já perdi vários desenhos desse jeito. Então, eu acho que a dica maior de todas aqui de hoje é a gente tá salvando o desenho aí. Senão a gente perde tudo que a gente fez. Que eu tô aqui na vida louca, né? Fazendo o desenho aqui, mas esquecendo de salvar. Então, ó, para salvar, você só aperta ali nesse menuzinho aqui e vem aqui, ó, Galeria, Salvar Esboço Atual. Clica lá de novo e volta. Acho que essa line art dá para dar uma escurecida ainda, né? Vamos aqui, ó, diminui um pouco a luminosidade. E aumenta um pouco a saturação. Vamos ver uma outra cor aqui. Fique melhor. Ó, esse marrom aqui já combinou bem mais, né? Que é um meio roxo. Então agora, gente, que a gente já fez essa parte, vamos para a boca, né? E para a boca não tem segredo. A
gente vai utilizar aqui, ó, nas camadas. Você vem lá na camada da pele e adiciona uma camada nova. Vamos lá na ferramenta de conta-gotas. Pega a cor mais escura para te poder pintar a boca dela. Vem aqui, ó, com o pincel cônico e aí só colore. Ó, ficou muito claro. Vou vir aqui e escurecer um pouco. E aí, aqui, ó, você pode ver que tá muito claro. Então, o que a gente faz agora? Agora, vamos entrar lá no modo de mesclagem, tá? Você adiciona uma camada nova, vem aqui, ó, em multiplicar, vem com a mesma cor da boca, e aí você pega um pincel, assim, um pouco mais duro, só pra gente poder fazer uma sombra aqui, ó. Agora, vamos lá para a camada de brilho de novo. Vamos pegar um pincel, vamos pegar esse pincel aqui mesmo, ó, de marcador. E vamos vir com conta-gotas, tá? O da boca, gente, o brilho da boca, eu sempre gosto de pegar o mesmo tom, tá? De rosa, ou enfim, da cor que eu esteja usando, para deixar um pouco mais natural. Tô gostando dessa boca, hein? Acho que eu vou deixar tudo escuro aqui mesmo. Apaga tudo. E vamos refazer aqui a boca. Gente, eu também tenho problemas com desenho, viu? Ao vivo aqui pra vocês. Viu? Ó, essa boca aqui não tá saindo do jeito que eu quero. Tem dia que tem algumas partes do corpo que pra mim não sai, gente. E hoje tá sendo a boca. Aí, ó, gostei assim. Beleza? Então agora o que falta pra gente é essa luz que tá batendo aqui, tá? Então eu vou vir com o mesmo pincel de luz que a gente utilizou aquela hora, que foi esse pincel aqui, ó, pincel dos sonhos, que a gente só veio na configuração e trocou pra brilho. Eu vou aumentar ele e vir com a cor amarela. E aí a gente vai passar por cima da line art mesmo, tá? Então eu vou... Ó, tem que tomar cuidado com esse pincel. Então eu vou só passar alguns brilhos aqui, ó, por fora. Tô esquecendo de uma coisa. Traço preditivo, gente. Não esqueçam dele para o seu traço sair mais suave, tá bom? Vem aqui. Dá um zoom. Faz com bastante paciência, tá? Só que aqui, ó, não é igual em outros aplicativos, que a gente utiliza a ferramenta de luz e ele fica aquele blur, assim, sabe? Então, para fazer esse tipo de blur, né, você adiciona uma camada nova, vem aqui na ferramenta de mesclar e vai sobre a posição linear adicionar, diminui um pouco a opacidade e vem com o aerógrafo na mesma cor da luz que você utilizou. Vou só ocultar a camada aqui e aí você só acrescenta a luz, ó. Aí você vai ter essa impressão aqui de luz, um pouco neon, né? Vou só mudar a cor do fundo aqui, ó, para uma cor mais escura. Eu vou só dar uma pintada aqui no cabelo dela, pra gente não... pra não ficar assim, né, com impressão de mal acabado.
Então, gente, esse é o resultado final do nosso desenho de hoje, da nossa aula de hoje, que a gente aprendeu a fazer pele, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado e tenham aprendido como que se faz a pele numa pessoa, como que se faz o olho, né? Todos os detalhes do rosto. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe nos comentários ou me sigam lá no Instagram que eu respondo todos por direct, tá bom? E a gente se encontra no próximo vídeo, onde a gente vai aprender a fazer vários tipos de cabelo, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!